Após o Natal, eu decidi pegar num tema incómodo e que provavelmente recheou as conversas com aqueles familiares um bocadinho mais chatos. A direita, de facto, atrai mais jovens do que a esquerda. Neste retorno do javardo intelectual, mesmo no fim do ano, iremos tentar explicar isso. Olha que parecendo que não, ele percebe da coisa. Olá, meu nome é Miguel Faria, sou mestre em Ciência Política pela Escola de Economia e Gestão e tenho um canal de Ciência Política no YouTube. Este canal de Ciência Política tem um viés marxista, portanto, se quiserem ajudar este canal a crescer, considerem comentar, subscrever, meter gosto. Já sabem as pessoas que costumam ver-me que não têm de comentar nada relacionado com o vídeo propriamente dito, podem comentar apenas aquilo que comeram ontem, que séries é que andam a ver, que jogos é que andam a jogar, que animes é que andam a consumir e que querem recomendar, que empreendimentos culinários é que andam a tentar na cozinha, enfim, toda uma série de coisas para de facto ajudar o algoritmo a perceber que este canal tem interação. Até podem meter comentários de ódio. Também, se quiserem, compartilhem este canal com pessoas que possam ou não gostar. Se não gostarem, metem comentários de ódio e o YouTube não distingue e compreende que este canal tem interação. Estejam à vontade para comentar, para subscrever. Vamos ver se até ao final do ano chegamos aos 10 mil subscritores. Creio que já não vai acontecer porque ainda faltam 400 e tal e estamos, portanto, no dia 26 do 12. Vai ser um bocadinho difícil. Mas mantendo a esperança acesa até o último segundo do ano 2024. Portanto, vamos falar de um tema que de facto é incómodo e que muitas vezes deixa a esquerda preocupada, que é a direita de facto tem uma capacidade não só de atração, mas de retenção da atenção dos jovens que neste momento a esquerda não tem. E há alguns fatores que podem explicar isto. Nós temos dois partidos em Portugal e eu vou partir do caso português para depois tentar generalizar, se bem que nós devemos sempre focar-nos no nosso estudo de caso, porque as generalizações são complicadas, mas vou partir do caso português e creio que estas coisas são transversais também ao caso brasileiro. Há dois partidos em Portugal que têm aqui capacidade de retenção e de atração dos jovens. Por um lado temos aquilo que se chama a direita populista, representada em Portugal pelo Chega, e depois temos um partido liberal, assumidamente liberal, que é a Iniciativa Liberal. Ora, a Iniciativa Liberal, à semelhança de muitos partidos que já têm se calhar 15, 20, 30 anos no resto da Europa, assume-se como liberal. Portugal, às vezes, nestes fenómenos, devido às suas próprias especificidades, tem um relativo atraso. A verdade é que nós tínhamos partidos recheados de pessoas que se identificavam com o pensamento liberal, como o caso do Partido Social Democrata, mas o partido chama-se Partido Social Democrata. Ora, a social-democracia está identificada com a centro-esquerda, embora o Partido Social Democrata tenha sido sempre um partido centro-direita. Embora no início andassem a dizer que queriam transitar para o socialismo, tretas. Até o próprio CDS chegou a dizer que queria transitar para o socialismo, isto após a Revolução de Abril. O facto é que os nomes dos partidos têm aqui uma tendência para a esquerda que muitas vezes não revela aquilo que os partidos verdadeiramente são. Então, quando surge a Iniciativa Liberal, nós estamos a falar de algo que é fresco. Porque é um partido que não tem quaisquer rodeios a dizer que não, nós somos liberais. Nós até somos, porventura, neoliberais. E há muitos neoliberais na Iniciativa Liberais e neoliberais assumidos. Se bem que muita gente não gosta do termo neoliberal porque acham que é uma ofensa e que perdeu o significado e etc. Se vocês querem saber qual é que é a definição do neoliberalismo, ou uma definição bastante completa do neoliberalismo, existe um livro escrito pelo professor João Rodrigues, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que se chama O Neoliberalismo Não é um Slogan. Eu recomendo, está aqui na minha biblioteca, eu acho que vocês o conseguem ver. Está ali à beira do livro do Mandela. Eu até vos posso mostrar. Esperem aí. O neoliberalismo não é um slogan do professor João Rodrigues. Ora, a Iniciativa Liberal e o Chega têm uma comunicação digital que é extremamente eficaz. Mas se nós ficássemos apenas pela comunicação digital, nós estaríamos a falhar muito na nossa análise. Dito isto, a comunicação nas redes sociais é um elemento bastante importante. Não é o único elemento. Não podemos prescindir da luta nas ruas, do combate nos meios como o parlamentarismo, etc. Não obstante, a comunicação nas redes sociais, nestes novos meios digitais, é absolutamente importante. E às vezes a esquerda não a faz da melhor maneira. Porquê é que é importante nós falarmos então das redes sociais? Antigamente, nós estávamos dependentes
dos mídias tradicionais, dos meios de comunicação tradicionais. Nós estávamos dependentes de espaço na televisão, por exemplo. A televisão sendo aquela caixa mágica que entra pela casa das pessoas adentro e, de facto, vai contribuir muito para aquilo que é a opinião pública. A esquerda não tinha, particularmente a esquerda radical, não tinha a capacidade de disputar esses espaços com a mesma prevalência que a direita, porque a direita defende precisamente os proprietários dos meios de produção que vão dar origem aqui aos meios de comunicação. Os meios de comunicação em Portugal são maioritariamente dominados aqui por um conjunto de grupos, como é o caso do Grupo Impressa, como é o caso do Grupo Media Capital, e de facto a direita obviamente vai ser privilegiada nesses espaços porque defende a titularidade da propriedade privada dos meios de produção dos elementos que mandam nesses conglomerados que, por sua vez, têm canais como a SIC, como a TVI, depois tem jornais como o Expresso, a própria Sonai é detentora do Público, etc, etc. A esquerda radical, particularmente a esquerda comunista, e já nem falo da esquerda anarquista, obviamente que vai ter muita dificuldade em disputar esses espaços porque a sua retórica e a sua crença e a sua prática e a sua ideologia são completamente antagónicas à existência de proprietários privados dos meios de produção e, portanto, proprietários privados dos meios de produção que dizem respeito à área da comunicação, à área do jornalismo, à área dos mídia. Obviamente que a direita vai ter aqui um espaço bastante mais privilegiado e o facto é que um estudo recente revela que, neste momento, a maioria dos comentadores é de direita. Nós podemos ver isso neste momento pela SIC, nós podemos ver isso pela TVI e vão dizer assim, mas há muita gente que defendeu o PS. Sim, mas o PS nunca se revelou como um partido revolucionário que pretendia contestar a propriedade privada dos meios de produção. Ainda que tenham falado em caminhar para o socialismo, a verdade é que se houve coisas que o Mário Soares sempre fez, foi concessões à burguesia. E assim sendo, o PS é um partido que é bom para manter a estabilidade do regime, bom para manter a estabilidade do sistema instituído. Os grandes grupos económicos sabem que o PS não lhes move verdadeira oposição. Aliás, o PS, inclusivamente, é financiado por alguns desses grandes grupos económicos. A Motengil, por exemplo, financia frequentemente o PS, mesmo o Champalimau e os Melos chegaram a financiar o PS, embora neste momento estejam a canalizar mais para o Chega do que propriamente para o Partido Socialista. Enfim, o PS não é um partido que realmente mova oposição àquilo que é o modo de produção dominante e, portanto, é um partido fofinho, é um partido agradável, é um partido que até transmite uma ideia de pluralidade, mesmo no comentário político, que em boa verdade não corresponde à verdadeira pluralidade. Porque se houvesse verdadeira pluralidade, por exemplo, o Partido Comunista Português teria elementos identificados consigo a comentar recorrentemente, coisa que não acontece. É uma coisa muito mais esporádica. Ao passo que a Iniciativa Liberal, o PSD e o PS têm lugar cativo no comentário e depois, eventualmente, pessoas que são do Bloco de Esquerda, como é o caso da Catarina Martins. As redes sociais apresentam-se como um meio mais descentralizado, um meio a partir do qual qualquer pessoa, em teoria, pode crescer. E então representam aqui, tal como é estudado por alguns autores, como por exemplo o Sven Engesser, uma forma de filtrar o gatekeeping, de filtrar o filtro mediático que é feito aqui pelos meios de comunicação tradicionais. E, portanto, se esta oportunidade se apresenta, nós temos de aproveitar, porque o facto é que nós não conseguiremos disputar a televisão, mas conseguiremos disputar as redes sociais. Ora, a Iniciativa Liberal sempre teve uma estratégia nas redes sociais, desde o dia 1, extremamente bem preparada. Seja ao nível do Twitter, que agora se chama X, seja ao nível do Facebook, seja ao nível do Instagram, seja ao nível até do próprio YouTube. Se bem que eu consideraria que a IEL, de facto, atinge o seu auge no Twitter. A Iniciativa Liberal tem um excelente trabalho de comunicação no Twitter, apesar de eu ser completamente antagónico à Iniciativa Liberal. Mas nós temos de dizer, já o Chega também utiliza as redes sociais com bastante maestria. O Chega utiliza muito bem o TikTok, utiliza muito bem os YouTube Shorts, o Chega utiliza também muito bem o Twitter, eu não diria, mas usou muito bem nas campanhas, e eu estudei as campanhas eleitorais na perspectiva do Facebook. O Chega usa muito bem o Facebook, e a André Ventura e o Chega têm um nível de coordenação, um nível de similaridade nas publicações que garante uma coesão ideológica, ou pelo menos de um ponto de vista comunicativo, a um partido que não é conhecido por ter coesão ideológica. Então, de facto, estes dois partidos, particularmente pela utilização destes novos meios digitais, onde a juventude está, onde a juventude opera mais do que até na própria televisão, isto já é uma vantagem.
isto já lhes garante uma vantagem. Mas não é esse o único ponto. Agora, eu tenho de enfatizar, enquanto pessoa que produz conteúdo de esquerda radical na internet e se sente um bocadinho isolado, particularmente no YouTube, no Instagram a figura já está a mudar, já há o caso do Leitão, há o caso do Cravo Dialético, há o caso da Voz do Influencer, há o caso do Anjo da Retaliação, há o caso do Ricardo, há o caso de uma série de produtores de conteúdo, como a Nádia, aliás a Sofia, peço desculpa, a Joana Guerra Tadeu, etc. O mesmo Diogo Faro fazia conteúdo que não era de esquerda radical, mas era de esquerda. Agora ele voltou a focar-se na questão do humor e não está tão na fase ativista em que estava, por assim dizer. Já há aqui um conjunto de criadores de conteúdo recorrente no Instagram. O caso do YouTube é que é mais problemático. É que de direita já existem muitos. Existe o Gonçalo Sousa, existe o Afonso Gonçalves, existe, por exemplo, o Alexandre Gazur, existe aquele professor que acho que é psicanalista também, da direita. Enfim, existem todo um conjunto de produtores de conteúdo de direita aqui no YouTube e depois de esquerda estamos mal. De esquerda existo eu e havia outras pessoas que ainda não têm suficiente relevância para construir um ecossistema de esquerda. Portanto, é importante focar na questão das redes sociais. Não é o único aspecto a levar em consideração e é verdade que os partidos, neste momento, particularmente o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, agora estão a fazer um melhor trabalho no TikTok e no Instagram, mas nós precisamos, por exemplo, de produtores de conteúdo de forma mais inorgânica. Não posso ser apenas eu. E eu, portanto, aproveito este vídeo para fazer o apelo de que realmente é preciso mais produtores de conteúdo no YouTube para nós fazermos como no Brasil, criar um ecossistema digital. No Brasil nós já temos o Jones Manuel, tínhamos o Sabrina Fernandes, já não temos. Temos o Ian Neves, temos o Gustavo Gaio Fato, temos o João Carvalho, temos o Humberto Matos, temos de certa forma o Load, temos de certa forma o podcast Deixa a Letra do Cauê Moura e do Load e do Bulbasauro. Quer dizer, temos aqui muita gente já a produzir conteúdo, sem falar do ICL, sem falar do belíssimo trabalho que o ICL tem feito e muitas vezes em colaboração com os youtubers comunistas. É importante nós criarmos este ecossistema de esquerda, mas não é o único aspecto a levar em consideração. Um aspecto importantíssimo que tem de ser levado em consideração é que neste momento o Chega e a Iniciativa Liberal, assim como o bolsonarismo, revestem-se aqui de uma imagem de irreverência que é extremamente atraente, extremamente apetitosa para os jovens. Nós todos fomos jovens, todos nós fomos adolescentes, todos nós quisemos contestar aquilo que nos era imposto, todos nós quisemos ser diferentes dos nossos pais, todos nós quisemos contestar as normas sociais. E antigamente, esse papel irreverente, esse papel de disputar aquilo que estava posto, era tradicionalmente um papel da esquerda. A esquerda com um discurso revolucionário, a esquerda com um discurso anticapitalista, de superação do capitalismo, era tradicionalmente um elemento que demonstrava irreverência. E isso viu-se, por exemplo, no Maio de 68. De facto, a esquerda representava a ânsia juvenil pela irreverência. Mesmo em Portugal, mais no início do século, nós víamos figuras como Francisco Louçã, que de facto representavam a irreverência dos jovens. Mais tarde, quando houve as manifestações que se lixa a Troika e Geração Arrasca, o PCP e o Bloco de Esquerda de alguma forma conseguiram galvanizar o ressentimento popular em torno daquilo que eram as medidas austeritárias e, portanto, eram vistos como irreverente. Desde então, a ideia de irreverência está muito, mas muito desgastada no caso da esquerda. E, portanto, aqueles que defendem a manutenção do modo de produção, caso do Chega e da Iniciativa Liberal, conseguem a proeza de se mostrar irreverentes. É curioso. Aqueles que defendem a manutenção do modo de produção dominante, portanto o capitalismo, que não é novo, que já é velho, são aqueles que são vistos como verdadeiramente radicais, verdadeiramente revolucionários, verdadeiramente irreverentes. A esquerda perdeu a capacidade de ser vista como irreverente, como nova, como fresca, como fresh. E os jovens, geralmente, tendo aquela tendência para serem os chamados contrarian, vão votar ou vão sentir-se atraídos por aquilo que de facto demonstra uma irreverência. É claro que há outras questões que eu vou explicar ao longo do vídeo, mas a questão da irreverência é mesmo muito importante. Há algumas questões que levam a compreender porque é que a esquerda perdeu este apelo irreverente. Por um lado, a esquerda institucional, e refiro-me ao PCP e o Bloco de Esquerda, é importante falar disto, tem se tornado cada vez mais institucional. Tem um discurso cada vez mais polido, tem um discurso de defesa das instituições, tem um discurso que se pauta muito pela defesa daquilo que ainda existe, das réstias da social-democracia que nós conseguimos montar
após o 25 de Abril. Um tipo de política que se baseia na defesa das conquistas que já foram muito dilapidadas e particularmente após a era do Cavaco Silva em Portugal. São dois partidos que estão muito focados na defesa daquilo que ainda temos. E a defesa daquilo que ainda temos é uma postura que geralmente não se identifica com a esquerda. A defesa do que nós temos geralmente é uma postura conservadora. O conservador clássico é aquele que, efetivamente, vai tentar conservar as instituições e as tradições que foram garantidoras de uma certa estabilidade no regime. Quem fala muito bem disto é o professor Vladimir Safat. Então, neste momento, a esquerda portuguesa está a assumir um papel relativamente conservador. Está a tentar conservar aquilo que é a réstia de uma institucionalidade social-democrata perante os constantes ataques da Iniciativa Liberal, do Chega e do próprio Partido Social Democrata, que, em boa verdade, é um partido neoliberal neste momento e tem um líder extremamente neoliberal, Luís Montenegro. A esquerda surge neste papel de conservação, que é um papel que a esquerda não tem no ADN. É um papel que não está no ADN da esquerda. A esquerda é contestatária, a esquerda é irreverente. O objetivo da esquerda é superar o modo de produção dominante e não defender uma versão da gestão do capitalismo que seja mais favorável. Quando o PCP está constantemente a referir a Constituição Portuguesa, ainda que fale de socialismo nos seus congressos, etc., também passa uma imagem de tentativa de conservação do regime. Quando não se fala suficientemente de revolução, quando não se fala suficientemente de socialismo, quando não se fala suficientemente e de uma forma clara e concisa de superação do modo de produção dominante, nós vamos estar perante aqui um papel de conservação que é perigoso e que pode levar este espaço vazio a ser ocupado, este espaço vazio de irreverência, a ser ocupado pela direita radical ou extrema-direita e por partidos liberais, como é o caso da Iniciativa Liberal, aliás, partidos neoliberais, perdoem-me a expressão. Então, estes elementos são muito importantes. A esquerda portuguesa perdeu a capacidade de se mostrar irreverente. Mas se eu tentasse explicar isto pela ótica de apenas a irreverência e das redes sociais, novamente eu teria de dizer que estamos perante um argumento incompleto. E é provável que o vídeo fique incompleto até ao fim. É provável que vocês cheguem ao final e digam também há este fator, também há aquele fator. Agora, há aqui uma questão ideológica. Há uma questão ideológica muito importante. Ora, pessoas como Althusser, pessoas como Slavoj Žižek, finado Slavoj Žižek, parece que morreu em vida, agora as opiniões dele estão uma treta, dir-nos-iam que a ideologia são as lentes interpretativas que nós temos para compreender o mundo à nossa volta. Essa não vai ser necessariamente a opinião de autores como Michael Frieden, que fala de ideologia e fala até particularmente do populismo, para dizer que o populismo não é necessariamente uma ideologia, é apenas um conjunto de ideias, etc, etc. O Michael Frieden não vai concordar, mas do ponto de vista marxista, a ideologia de facto é aqui uma lente que também se constitui enquanto véu para nós compreendermos o mundo à nossa volta. E de facto, em Portugal e em todos os outros países que estão aqui na esfera do sistema de produção capitalista, o que é veiculado é a ideologia dominante. O que é veiculado através da cultura, do senso comum, da televisão, etc., é a ideologia dominante. E, portanto, obviamente que os jovens vão estar aqui influenciados por anos e anos e anos e anos e anos de cultura que os moldou a aceitar o capitalismo, os moldou a aceitar a ideia de meritocracia, que é extremamente falaciosa, que os moldou a aceitar um individualismo exacerbado que não explica as dinâmicas sociais da maneira que devia explicar. É verdade que muitas vezes, mesmo no caso português, o mito do triunfalismo português e do excepcionalismo português no que diz respeito aos descobrimentos também leva o português a ter aqui uma nostalgia relativamente ao tempo em que era um império, que é perigosa e pode ser muito bem explorada, particularmente pela direita populista. Estes elementos ideológicos criam aqui um terreno fértil ao nível do senso comum para que a direita tenha mais facilidade de explorar temas do que a esquerda. A esquerda, sendo contra-hegemónica, a esquerda radical sendo contra-hegemónica, vai disputar aqui um espaço do senso comum que não é dominado por si. Portanto, hoje em dia, os jovens vão estar condicionados para pensar que imposto é roubo, vão estar condicionados para pensar que o Estado é mau em todas as suas vertentes, vão estar condicionados para achar que no tempo, às vezes, das colónias é que nós estávamos melhor. Então a esquerda tem de rebater isso. Obviamente que partidos que trabalham com esse senso comum e, acima de tudo, não procuram matizar, não lhe procuram dar aqui nuances, vão ter muito mais facilidade em captar a atenção do que propriamente partidos que têm de partir aqui de uma visão diferente
do mundo. É por isso que é necessário ter uma estratégia de comunicação mais eficaz por parte da esquerda, porque nós temos de fazer aqui um trabalho de explicação que a direita, que se apropria do senso comum, não tem de fazer. A direita basta veicular aquilo que está no senso comum dominante e está tudo bem. Comunismo é fome, imposto é roubo. A União Soviética matou gazilhões de pessoas, mal matou gazilhões de pessoas, etc, etc. Há aqui toda uma série de coisas que estão no senso do comum dominante que a direita pode explorar à sua vontade sem ter de complexificar um argumento. Estou com isto a dizer que toda a gente de direita é pouco complexa, é simplista, etc. Não. Há gente de direita muito competente, há gente do lado conservador e do lado liberal extremamente competente, e eu faço questão de ler essas figuras. Uma das figuras que neste momento eu mais leio é o próprio Friedrich Hayek. Acho o Hayek extremamente competente e, por isso, mais perigoso do que o habitual para aquilo que é a minha ideologia. Uma vez que eu lhe movo a oposição, uma vez que eu sou antagónico ao Hayek, o facto de ele ser inteligente leva-me a ter de ser muito mais cauteloso com ele. Eu não estou a dizer que não haja pessoas de direita inteligentes. Existem pessoas de direita inteligentes. Provavelmente existem tantas pessoas de direita inteligentes como pessoas de esquerda inteligentes. O que eu estou a dizer é que, no que diz respeito à comunicação política, a direita tem uma facilidade de mandar pequenas punchlines, de mandar pequenos bits que a esquerda não tem, porque a esquerda tem de construir toda uma base teórica de argumentação para provar porque é que o senso comum não está verdadeiramente adequado, ajustado à verdadeira realidade. Então a direita desfruta deste espaço que é o senso comum, coisa que a esquerda não. E quando a esquerda tenta debater no campo do senso comum, e particularmente no campo da moralidade, Vocês acham que isto é bonito? Acham que isto é moral? a esquerda acaba por perder. Porque a moralidade diz respeito aos valores dominantes, e os valores dominantes dizem respeito à ideologia dominante. A esquerda, se tenta debater no campo da moralidade ao invés da materialidade, vai entrar aqui num debate que já perdeu à partida. Então a questão do senso comum, a questão ideológica é mesmo muito importante. Há aqui um quarto ponto que também é extremamente importante. Particularmente o Chega conseguiu tocar em matérias que não eram tocadas. A matéria da imigração, a matéria da comunidade cigana. Eu diria que estas são duas matérias em particular que garantiram ao Chega resultados eleitorais bastante interessantes. No caso da comunidade cigana, o próprio André Ventura já tocava no tema, mesmo antes de fundar o Chega, mesmo antes de sair do Partido Social Democrata. O André Ventura, pelo menos desde a sua candidatura no âmbito das autárquicas de Louros, falava da questão da comunidade cigana e, de facto, foi um tema que causou muito alvoroço social. Há artigos de 2017 do André Ventura a falar sobre isso. Ora, o André Ventura rapidamente percebeu, e isto é mencionado no livro do Ricardo Marques sobre o desenvolvimento do Chega, a nova direita, Chega, etc. Já não me lembro do nome completo do livro, porque já o li há bastante tempo, basicamente quando saiu em 2020. O próprio Ricardo Marques diz que André Ventura percebeu que o tema da comunidade cigana, que realmente desperta aqui devido a uma série de desinformação, muito ressentimento popular, era suficientemente inexplorado para o Chega, e não só o Chega, mas a figura de André Ventura se tornar aquele que pautava o debate sobre esta minoria na sociedade. Chega começou a falar que não gostavam de trabalhar, que não pagavam impostos, que viviam à custa do Estado. E a verdade é que a realidade é muito mais complexa que isso. Nós tentamos ao longo de séculos expulsar a comunidade cigana. Quando não conseguimos fazer, guetizamos a comunidade, nunca verdadeiramente a integramos. E é óbvio que hoje em dia a comunidade cigana tem problemas óbvios de integração. E como o resto dos partidos políticos nunca tocaram nesse problema de integração do ponto de vista muito mais transversal, o Chega viu ali um espaço inexplorado. Por outro lado, o Chega fez outra coisa que eu considero, de um ponto de vista político, brilhante. O Chega conseguiu antecipar-se na questão migratória a qualquer outro partido. Vendo que a direita radical europeia ou a extrema-direita europeia, eu vou aqui ser um bocadinho mais criterioso na utilização dos termos, a direita populista europeia, vendo que a direita populista europeia falava de imigração, embora o Chega não tivesse começado com um discurso fortemente anti-imigração, foi evoluindo esse discurso. Tanto que, quando a imigração se torna um tema mais pungente na opinião pública, quem o domina, quem pauta o debate, é o Chega. Então esses territórios não deveriam ter sido deixados inexplorados. No que diz respeito à imigração, no que diz respeito à própria segurança, também um tema muito apropriado pelo Chega, há muita coisa a dizer. Uma coisa que eu acho que deveria ter sido feita e que não foi, porque essa é uma limitação da democracia representativa liberal, era a consulta popular, a consulta das pulsações populares em relação a determinados. Acho que era uma coisa que num regime verdadeiramente democrático devia acontecer. Já que hoje em dia se fala tanto de percepções, porque é que nós não procuramos fazer mais sondagens das percepções das pessoas? Acho que
seria interessante tentar perceber quais eram as temáticas que preocupavam mais a população portuguesa, isto já há bastante tempo, e tentar atuar no sentido de informar sobre essas temáticas ou mesmo construir políticas públicas que estivessem de acordo com essa preocupação. No que diz respeito à segurança, Portugal é o quinto país mais seguro do mundo, creio eu, neste momento. Mas ainda assim, se as pessoas sentem que há aqui um aumento da insegurança, e esse aumento da insegurança é muito causado por programas de populismo penal, como é o caso do programa do Hernani, por canais que são extremamente sensacionalistas e que fazem também populismo penal, como o caso da CMTV, se essa percepção existe, então a nossa função é criar aqui uma forma de ver como é que a realidade muitas vezes não se ajusta à percepção. E esses temas foram deixados assim à margem. As pessoas podem até sentir isso, e qualquer pessoa numa tasca ou num café fala sobre isso, mas como isto ainda não se materializou num discurso público ou mesmo no comentário político de uma forma transversal, nós deixamos estes temas estar aqui. E a verdade é que a democracia representativa, liberal, a democracia burguesa tem muitos problemas, muitos deles causados pelo facto de haver aqui uma concentração de capital, e não só capital do ponto de vista económico, mas capital político, que leva a uma desigualdade social muito grande. Se não se atuar sobre este ponto essencial, se não se falar frequentemente deste ponto essencial, o que vai acontecer é que a direita vai utilizar os bodes expiatórios do costume para explicar problemas que são muito, mas muito mais complexos. Esta apropriação dos temas também levou a que, de facto, a juventude, e não apenas a juventude, tivesse mais tendência para ser atraída por estes partidos. Porque nós voltamos aqui a uma questão. Esta apropriação de novos temas também constrói uma imagem de irreverência que é extremamente atraente para os jovens. Esta questão da irreverência é de facto muito importante, porque joga aqui também com a utilização das redes sociais. Estou a fazer aqui uma espécie de callback. Quando a internet passa a ser um fenómeno que atinge as famílias, nós vemos a formação de muitos blogs com sentido político. Esses blogs não pertenciam aos comunistas, esses blogs não pertenciam aos liberais, esses blogs maioritariamente não pertenciam a setores da esquerda social-democrata, não pertenciam à direita populista de forma transversal, pertenciam particularmente aos anarquistas. A formação de blogs anarquistas no início do século, ou mesmo no final da década de 90, foi uma coisa estrondosa. Havia uma quantidade absurda de eco-anarquistas, de anarco-comunistas, de anarco-coletivistas, etc, etc. Havia muitos blogs que encontraram na internet uma espécie de meio alternativo para difundir o seu ideário. E esse é um ponto muito interessante. É que nessa altura, e há autores que falam sobre isto, eu vou deixar na bibliografia, por exemplo, o professor Gerbaudo fala sobre isto. A internet era vista como uma coisa eminentemente revolucionária. Porquê? Porque garantia a indivíduos que não tinham voz a possibilidade de finalmente terem aqui uma opinião a ser partilhada com outras pessoas de uma forma que nunca se tinha visto. Agora, um blog anarquista concebido no Reino Unido podia ter leitores em Portugal, podia ter leitores na África do Sul, podia ter leitores em todas as partes do mundo. Essa capacidade de dar voz às pessoas comuns inicialmente foi encarada até como uma coisa de esquerda e, portanto, a internet foi vista inicialmente como uma coisa irreverente e tendencialmente revolucionária. É certo que depois, com a monopolização de empresas como a Google, a Meta, etc., as coisas alteraram-se. A internet deixou de ser esse espaço quase que verde e fértil para toda a gente poder disputá-lo. A internet deixou de ser a voz do povo, a Vox Populi. Mas ainda assim é um espaço menos filtrado, com menos gatekeeping, com menos tentativa de silenciamento que a televisão. É claro que as coisas estão a mudar. Nós vemos que o próprio Elon Musk está a tentar apropriar-se dos meios de comunicação digitais. Nós vemos que a direita está a fazer de tudo para silenciar através de próprios algoritmos que lhe sejam mais favoráveis o pensamento de esquerda. Mas ainda assim estes espaços ainda têm margem para ser disputados. Então eu tenho de voltar a referir que é mesmo muito importante que estes espaços sejam disputados. Então estes 4 elementos, no que diz respeito à utilização das redes sociais, à apropriação de temas, à irreverência, estes 4 temas são importantíssimos para realmente compreender o que é que levou a este fenómeno de atração de jovens por parte da direita, em detrimento da capacidade de mobilização da esquerda.
Estas questões são absolutamente importantes e se nós não tomamos atenção nelas, se nós realmente não procuramos perceber como é que podemos superá-las, nós estamos fadados a um insucesso. E nós não podemos achar que pelo simples facto das condições de vida se estarem a agravar, as coisas vão tender para o nosso lado, para o lado revolucionário, para o lado verdadeiramente radical. Não vão. A verdade é que a história prova-nos que em momentos de carestia, por exemplo no século XX, as pessoas foram para movimentos fascistas. E ainda que eu não considere que o Chega é fascista no sentido clássico, eu não considero que o bolsonarismo é fascista no sentido clássico, porque há aqui algumas questões específicas do fascismo que eu já expliquei. O fascismo tem uma tendência muito mais corporativista, o fascismo tem aqui uma tendência muito mais organicista, o fascismo tem uma leitura do poder popular, ou melhor, da soberania popular, que é diferente da do populismo, ainda que eles não sejam fascistas no sentido clássico, porque também o nível de institucionalização moderno das democracias liberais não o permite, ainda que eles não o sejam. Eu considero que eles são aquilo a que alguns autores gostam de chamar o fascismo possível. Ou seja, não são fascistas, mas também os verdadeiros fascistas no sentido clássico são sempre uma marginalidade. A verdade é que os fascistas no sentido clássico, de modo geral, não conseguem captar e mobilizar as pessoas da maneira que a direita populista consegue. Mesmo o PNR, que em Portugal era mais identificado com aquilo que era o fascismo clássico, o PNR nunca conseguiu ter os resultados eleitorais do Chega, porque existe uma rejeição, existe uma memória histórica. Obviamente que a direita populista não poderá ser como o fascismo clássico, porque isso significaria uma derrota antes de começar. A memória histórica ainda existe. As democracias liberais têm hoje um nível de institucionalização diferente. As pessoas têm uma postura relativamente consensual em relação à democracia liberal. E, portanto, não pode aparecer uma direita que seja abertamente contra a democracia liberal, como a direita fascista era. Não pode aparecer uma direita que seja abertamente a favor de métodos violentos, de ação direta violenta, ainda que muitas vezes a direita populista seja de uma forma bastante subtil, como por exemplo Bolsonaro apoiava a tortura na ditadura do Brasil, a tortura que envolveu até aqui os ataques que ocorreram contra a própria Dilma nas mãos do brilhante Ustra. Esta nova direita populista tem de ser muito mais cautelosa na maneira como aborda estas questões. É claro que há muitos elementos de proximidade com o fascismo do século passado, mas é um fenómeno relativamente diferente e que diz respeito aqui a um estágio diferente do capitalismo. Nós estamos no estágio pós-fordista, no estágio neoliberal do capitalismo e, portanto, as iterações da direita reacionária terão de ser necessariamente diferentes. Uma coisa é certa, tanto o fascismo como o populismo são reacionários. Só que tem aqui um aspecto interessantíssimo, que é, apesar de serem reacionários, apesar de, em boa verdade, quererem recuperar um passado que, em boa verdade, nunca existiu, apresentam-se como verdadeiramente revolucionários. O fascismo falava abertamente de uma revolução nacional e a direita populista fala de mudar tudo isso daí ou acabar com o sistema. É claro que, por exemplo, o Chega diz que é reformista e que pretende mudar o sistema através de reformas institucionais, mas vendem aqui uma ideia de transformação social que, em boa verdade, é apenas tentar andar para trás no relógio da história. Então, esse aspecto de uma espécie de revolução reacionária é transversal ao fascismo e à direita populista. E esta ideia de uma revolução reacionária tem sido extremamente atraente para a juventude, também por uma simples razão. É que, neste momento, a esquerda não fala o suficiente da revolução. Se nós deixarmos o espaço da revolução vazio, em política não existem espaços vazios. A minha mãe, quando eu era testemunha de Jeová, costumava dizer que cabeça vazia é a oficina do diabo. E cabeças vazias, ou espaços vazios na política, são a oficina da direita, e particularmente da direita reacionária. Nós temos de ocupar estes espaços. O espaço da revolução, o espaço das redes sociais, o espaço dos temas que são monopolizados pela direita, embora a nossa conceptualização tenha de ser completamente diferente, nós temos de ocupar espaços que deixamos de ocupar. Realmente é mesmo muito, muito importante que levemos isto em consideração. Eu falei da juventude, é certo, mas poderia também falar das pessoas não jovens. Esta não é a melhor maneira de chamar as pessoas que não são jovens, que se lixe.
que se lixe. Porquê é que eu falei da juventude? Porque na juventude existe ainda um outro elemento que é muito preocupante. No caso dos homens, particularmente, isto afeta particularmente o público masculino. No caso dos homens, nós temos um conjunto de produtores de conteúdo que, embora não sejam assumidamente políticos, ajudam a vender como revolucionária uma postura na sociedade que é altamente machista, que é altamente misógina, que é altamente homofóbica, etc, etc. A verdade é que, como passou a haver uma maior aceitação, mesmo institucional, das pessoas LGBT, como começou a haver uma maior equiparação das mulheres, embora não seja completamente perfeito ao nível dos salários, ao nível das posições institucionais. E isto coincidiu com o agravamento das condições sociais. Pessoas como Andrew Tate, pessoas como Sneako, pessoas, enfim, como uma série de produtores de conteúdo, particularmente britânicos ou americanos, conseguiram vender a ideia de que voltar atrás e viver como se vivia nos anos 20 é uma coisa revolucionária. Estas figuras que são de direita, embora possam não admiti-lo diretamente, porque se vendem como despolitizadas, como apolíticas até, essa é a melhor expressão. Essas pessoas conseguiram vender a ideia de que voltar atrás é a melhor maneira de nós recuperarmos o momento da história em que estava melhor. E isso foi uma articulação muito, muito eficaz. É claro que esses indivíduos não contam, que o que realmente, por exemplo, no caso americano, prejudicou não só a juventude, mas o resto dos americanos, foi precisamente a iminência do neoliberalismo, com políticas que fizeram com que a classe trabalhadora, desde a década de 80, tenha apenas aumentos nominais no salário e tenha perdido constantemente poder de compra. Isso é muito mais importante. Isso é muito mais importante. Só que eles conseguiram reconceptualizar a história, conseguiram fazer aqui uma disputa histórica que levou as pessoas a achar que, de facto, o tempo bom que se tem de recuperar não é aquele em que a América esteve mais próxima de uma social-democracia, mas precisamente aquele em que ainda existiam as leis Jim Crow, ainda existia segregação a torto e direito, ainda existia um papel completamente submisso da mulher, muitas vezes envolvendo violência doméstica, etc. Então, nós temos de fazer esta disputa e temos de ocupar os espaços que não estamos a conseguir ocupar da maneira mais adequada. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado do retorno do Javardo Intelectual. O canal vai passar em 2025 por algumas alterações que eu irei explicar nos próximos vídeos. Espero que tenham apreciado. Até o próximo Javardo Intelectual ou até o próximo vídeo. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos. As classes dominantes têm horror aos coletivos. Associações, sindicatos e partidos.